Bom dia, gente. Super bom dia, sejam todos bem-vindos. Aqui é Silvana Dangui. Esse é o dia que o Senhor já fez, por isso nós estamos alegres. Tudo que a gente agradece, cresce. Tudo que a gente foca, né? Tudo que nós focamos, cresce. Hoje nós vamos falar sobre ira. Essa emoção chamada ira. E eu quero falar o preço emocional da ira. E aí, você é uma pessoa irada? Você é uma pessoa mansa? Como você se autodenomina? Gente, a Bíblia fala, né, sobre a ira. A Bíblia fala sobre a ira. Efésios 4:26 diz assim: irai-vos, mas não pequeis, e que não se ponha o sol sobre a tua ira, como eu e como você. E Deus escolheu esse cara chamado Moisés para uma missão. Assim, do mesmo jeito que ele escolheu a mim, que ele escolheu a você para uma missão, Deus havia escolhido Moisés também. E eu não tenho dúvida que a minha missão e a sua missão, ela é grande também. E aí, quem era Moisés? Era o cara que Deus queria usar para governar sobre o seu povo. E Deus, ele pega Moisés, coloca dentro do palácio do faraó, porque se Deus vai usar esse homem para governar, Deus então colocaria ele dentro de um palácio onde ele seria instruído como um príncipe, como um governador. Então Deus equipa esse homem para governar, ok? Ok. Aí o que acontece? Moisés está lá no Egito, né? Vendo tudo o que acontece, sendo um hebreu, morando na casa do faraó, do egípcio. Mas o faraó não sabia que Moisés era um hebreu. Então, eu acredito, e você deve acreditar também, que Moisés, ele viu muita injustiça dentro da casa do faraó. Porque Moisés, apesar de viver na casa do faraó, ele era um hebreu. E ele via o seu povo sendo injustiçado, sendo escravizado. E eu acredito que isso causava muita ira no coração de Moisés. Porque, afinal de contas, ira não é uma coisa que nasce assim, de uma hora para outra. A ira no nosso coração é um processo, sim ou não? Sim ou não, gente? Você não acorda irado. A ira é um negócio assim, é o acúmulo de frustração. A pessoa acorda de manhã com aquela pontadinha de dor de cabeça, daí desce a escada, vai lá para pegar o comprimido, o remedinho, aí descobre que o remedinho não tá ali, alguém pegou e não deixou no lugar, e aí você vai procurar, daí você toma o remédio, daí você entra no teu carro, você tá indo no trânsito, alguém fecha, lá na frente fura um pneu, daí a ira transcende. Às vezes o ataque de ira só é aquela gotinha que transbordou. Então, o que a gente tem que fazer para que essa ira, que eu e você, a gente é sujeito à ira, mas o que a gente tem que fazer para que essa ira, ela não venha explodir e nos prejudicar? Porque a gente está falando sobre o preço de uma pessoa irada, o preço de executar a nossa ira, o preço emocional da ira. Então, o que acontece? Moisés foi um cara que foi escolhido por Deus. Mas o que acontece? Dia após dia. E a Bíblia fala de Moisés como um cara manso, né? Mas houve um dia que Moisés viu uma situação ali de injustiça. Ele viu um compatriota seu, um irmão seu, um hebreu, sendo humilhado. E o que ele fez? Ele matou o egípcio. Pense,
um cara manso, que é descrito na palavra de Deus como um cara, manso, um hebreu, um escolhido de Deus. E diante da injustiça, aquela injustiça causou ira no seu coração, a ponto dele matar um egípcio. E quando Moisés mata o egípcio, ele tem que fugir, porque ali o faraó descobriu que ele era um hebreu. Nesse momento da ira, o faraó descobre a sua origem. Por conta, qual foi o preço emocional da ira? Ele teve que fugir. Beleza? Beleza. Quantos anos ele ficou fugido? Quantos anos? Para mais de 30 anos, ele fica fugido ali do Egito, ok? E aí, quando Deus chama Moisés de volta, Deus vai lá e atrai Moisés para ver a sarça ardendo. Aí Deus fala: por mais que você tenha fugido, eu não desisti de usar a tua vida para um propósito, que era libertar o povo hebreu. Ok. Aí Deus chama Moisés, e aí Deus fala para Moisés assim: olha, eu tenho um plano para você. Eu vou usar a tua vida para você libertar o meu povo do Egito. Eu vou introduzir você, Moisés, e todos os hebreus na terra prometida. E aí o que acontece? Deus faz uma promessa para Moisés. Sim ou não, gente? Você tem promessa de Deus? Eu também tenho promessa de Deus. O próprio Deus promete para Moisés que vai pegar Moisés, vai tirar do Egito junto com o povo e vai introduzir na terra da promessa. E aí eu te pergunto, tem uma música que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre não. Até que ponto isso é verdade? Você já cantou essa música? Quem tem promessa de Deus não morre não. Não sei o que lá não. Será que isso é verdade? Quem foi que prometeu para Moisés que ele ia entrar na terra prometida? Quem foi que prometeu para Moisés que todo o povo ia entrar na terra prometida? Aí você responde assim: Deus. E aí eu te pergunto, Moisés entrou na terra prometida? Não. O povo entrou na terra prometida? Não. Por que que não entrou? Por que na hora H, quando eles chegam no momento que o povo vai desfrutar da promessa de Deus, que o povo vai ser introduzido na terra prometida, Deus chama Moisés para subir o monte, e lá no monte Deus fala que o preço emocional da ira de Moisés o impediria de entrar na terra prometida. Por quê? Porque Moisés bateu na rocha 2 vezes. Você conhece essa história? Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele bateu na rocha. Esse é o preço emocional da ira. Você viver uma vida, você pagar um preço, você ter a promessa de Deus. Olha que Moisés, ele nadou e morreu na praia. Esse é o preço emocional da ira, de uma pessoa irada, de uma pessoa que não tem domínio próprio. Porque a Bíblia diz que um dos frutos, o fruto do Espírito Santo, que coroa todos os frutos. Se você for lá em Gálatas, no capítulo 5, você vai ver os frutos do Espírito Santo. Sim ou não, gente? Amor, paz, bondade, longanimidade, alegria. E aí, esses frutos são coroados. O último, domínio próprio. Começa com amor e termina com domínio próprio. E aí tem pessoas que falam assim: eu perdi o controle. Quando você perde o controle, quem é que assume o controle? Então Moisés era esse tipo de pessoa, que apesar dele conhecer a Deus, gente, ninguém conhecia mais. Ele tinha tanta experiência com Deus que quando ele descia do monte, ele vinha do monte com a face brilhante, reluzente, resplandecente, de tanta experiência que ele tinha com Deus. Mas o que acontece quando Moisés descia do monte, que aquela glória de Deus ia indo embora? O que Moisés fazia?
Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá, na primeira vez, bate na rocha. Ele bateu, saiu água. Aí na segunda vez que eles precisavam de água, Deus falou assim: vá lá e fale com a rocha. Quando Moisés foi lá, ao invés de Moisés falar com a rocha, ele estava tão irado com aquele povo. E assim, gente, eu vou dizer uma coisa para você: nós temos motivo para se irar. E a gente tem muitos argumentos que explicam a nossa ira. Os nossos argumentos explicam a nossa ira, mas não justificam. A Bíblia diz que no dia que Moisés estava irado com o povo, porque o povo estava todo reclamando. Se tem uma coisa que nos ira, é a reclamação do povo, é a insatisfação das pessoas. Mas o erro das pessoas não pode ser um pretexto, porque as pessoas estão errando com a gente, não é pretexto para a gente errar com Deus. Deus falou para Moisés: vai lá e fale com a rocha. A primeira vez, bate. A segunda vez, fale. E porque a primeira vez ele bateu, saiu água e o povo bebeu, ele achou que ele podia fazer isso de novo. Só que aquela rocha simbolizava quem? O corpo de Cristo na cruz. Quantas vezes Cristo morreu na cruz? Uma vez só. E Jesus não vai morrer de novo. E a rocha tipifica Cristo. Ele não poderia machucar a rocha duas vezes. A gente sabe que o corpo de Cristo hoje é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Fica uma dica para pessoas que vivem batendo nas igrejas, criticando, machucando a igreja, rachando a igreja, moendo a igreja, né? Porque hoje o corpo de Cristo é a igreja. E ninguém precisa mais rachar o corpo de Cristo, moer o corpo de Cristo, partir, machucar a igreja. Porque o corpo de Cristo, lá na cruz, ele já foi partido uma vez. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nós machucamos pessoas, porque o corpo de Cristo é constituído por pessoas. Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode tocar em um ungido, machucar um ungido de Deus, né? Moisés foi lá e bateu na rocha pela segunda vez. Por quê? Por que Moisés bateu na rocha? Porque ele estava irado. Qual é o preço emocional da ira? Qual foi o preço? Um momento de ira de Moisés que ele bateu na rocha. O que acarretou? Moisés foi impedido. Ele perdeu o ingresso de entrar na terra prometida. Esse é o preço emocional da ira. Quando nós nos iramos, quando nós iramos e executamos a ira, porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não execute a sua ira. Ontem eu estava assistindo, eu vi um vídeo na internet de um pastor que foi fazer uma live, e porque a pastora, a mulher dele, não estava focando ele direito, ele se levanta irado assim, só que ele não sei se ele não percebeu que ele já estava sendo filmado. E ele vai lá atrás, e ele chacoalha, e ele dá um safanão lá, ele xinga a mulher de idiota. Tinha um outro celular que estava ali do lado, que cai no chão, a gente ouve o barulho. Então, sabe o que eu percebo? Que muitas vezes a nossa ira se revela quando a gente não está sendo filmado. E ele se levanta dali e ele vai para trás da câmera e ele vai na frente das pessoas, ele vai passar uma impressão de pastor, de alguém que pode apontar o caminho. Moisés foi o cara que apontou o caminho, que pastoreou o povo, que levou o povo na porta do gol. E quando chegou a hora de fazer o gol, de entrar na terra, o preço emocional da sua ira fez com que ele perdesse o ingresso para entrar na promessa de Deus. É isso que você quer para a tua vida? É isso que nós queremos? É isso que nós desejamos? Porque esse é o preço emocional da ira. Ai, eu não consegui, eu perdi o controle. Quando você perde o controle, quem que está no controle? Alguém está no controle. Quem que te controla? Quando você perde o controle. Então a gente tem que lembrar, né, que o preço emocional da ira de Moisés foi não entrar na promessa de Deus.
E aí para de cantar Quem Tem Promessa de Deus Não Morre Não. Se você é uma pessoa irada, você não pode cantar essa música. Porque o próprio Moisés morreu antes e todo aquele povo que estava ali seguindo ele, os seguidores dele, também só entrou Josué e Caleb. Os outros príncipes, os outros 10 príncipes morreram. E só ficaram quem tinha mais abaixo de 18 anos. Foi quem entrou na Terra Prometida. Então esse é o preço emocional da ira. Então, gente, quando a gente acorda de manhã, logo pela manhã, o que a gente tem que fazer? Um exercício. Todos nós temos uma criança dentro de nós. E às vezes essa criança acorda birrenta, acorda magoada, acorda irada, querendo fazer birra, querendo se jogar no chão. E aí a gente quer alguém que dê atenção para essa criança. Mas cuidar da nossa criança, que às vezes quer se jogar no chão e fazer birra, não é uma missão da pessoa com quem a gente se casou. Porque a pessoa que a gente se casou tem a criança dela emocional, as questões emocionais dela. Nem sempre as pessoas à nossa volta vai pegar a gente no colo. Nem sempre as pessoas à nossa volta vão conseguir nos abraçar. Sabe? Por mais que você seja mãe, que você seja pastor, que você seja pastora, que você seja um líder, o tempo todo você não vai conseguir carregar as pessoas no colo. É verdade ou não é, gente? Sim ou não? Então, quando você acorda de manhã e você percebe que você está irado, conversa com essa criança birrenta, que foi o que Moisés não fez. Ele executou a ira dele. E executar a ira dele trouxe um prejuízo para a sua vida. Sabe? Uma coisa, como eu falei agora há pouco, que a ira é um processo. É uma tretinha no começo da manhã. Sabe aquela palavrinha mal resolvida no café da manhã com o marido? E aí você não resolve ela. E aí aquela tretinha você vai alimentando o dia todo com lembranças. Quando chega no final do dia, você está explodindo. Aí qualquer coisa que o marido fale, que um filho faça, o cachorro que passa na tua frente, você quer chutar o cachorro. Por quê? É a nossa falta de habilidade de lidar com as tretas enquanto elas são pequenininhas. Conhece a história do gaúcho e do mineiro? Diz que o gaúcho é resolvido, é bravo. É só uma brincadeira, tá, gente? É só uma piada. E aí o mineiro chega pra ele e fala assim: olha, você é muito bravo, mas aqui em Minas Gerais tem uma coisa aqui que eu sei que você não dá conta. E aí o gaúcho falou assim: eu duvido que eu não dê conta, porque eu dou conta de tudo. Porque o gaúcho, o gaúcho é bravo, Aí o gaúcho vai para Minas Gerais e aí ele tem um desafio de vencer o trem. Ele nunca tinha visto um trem. E ele chega na frente, na linha do trem, e ele, quando o trem tá vindo, ele começa a dar tiro no trem, pro trem parar, porque ele não sabia o que era um trem. E aí, é lógico que o trem de ferro, vem e passa em cima dele. E aí ele vai e fica 6 meses no hospital, todo quebrado. E aí, ele, quando sai do hospital, a primeira coisa que ele tá fazendo, quando vai pra calçada, ele olha para um trenzinho de ferro que estava numa loja assim, e aí ele saca a sua arma e ele dá um monte de tiro naquele trenzinho ali, que tá, aquele trenzinho de ferro, como é que chama aquilo, gente? Autorama. E aí ele pau, e aí ele destrói o trenzinho de ferro. E aí alguém chega para ele e fala: tá louco, gaúcho? Por que você tá destruindo esse trenzinho de ferro? Aí ele diz assim: porque esse bicho a gente tem que destruir enquanto ele é pequeno, porque depois que ele cresce, ninguém mais dá conta dele. E é uma piadinha, Significa, vamos trazer para a nossa realidade, que as tretinhas que a gente não resolve, desde a hora que amanhece o dia, aquela palavra maldita, no real sentido da palavra, que a gente libera na hora do café da manhã, e que a gente vai deixando aquele trenzinho e a gente acha que a gente pode resolver aquele trem, aquele trenzinho depois que ele fica grande. Pode ser que aquele trenzinho, se ele crescer, depois a gente não dá conta mais. Quando aquele trenzinho cresce e se torna um trem
gigante, adulto, probleminhas pequenos que a gente não resolve, que a gente não senta, que a gente não conversa, se torna num trem grande e que acaba nos atropelando depois. O preço emocional da ira é esse. É você não lidar com coisas pequenininhas que lá na frente vai se tornar algo que você não dá conta. E eu quero que você entenda isso. Do mesmo jeito que Moisés, ele tinha promessa de Deus, o próprio Deus veio falar para ele que ele seria adentrado na terra prometida. Deus falou: eu vou te introduzir, Moisés, na terra prometida. Mas por conta da sua ira, da sua falta de governo, da sua falta de gestão emocional, de não administrar, não espere de ninguém que as pessoas vão te acolher o tempo todo, te pegar no colo o tempo todo, porque é uma missão minha, não é do meu marido, não é dos meus discípulos, não é dos políticos, é uma missão minha de administrar, para que eu lá na frente eu não venha pagar um alto preço, mesmo sendo escolhida por Deus, tendo promessa de Deus, direção de Deus, a presença de Deus. Moisés teve a presença de Deus, talvez como ninguém de nós teve. Ele falava face a face com Deus, e o preço emocional da sua ira foi perder o ingresso para a terra prometida. Então, cuidado com os ataques de ira. Por quê? Porque um corpo irado é como um carro que tem muito motor. Conheço a história de um moço lá em Ponta Grossa, que ele pegou um carrinho lá e começou a tunar o carrinho. Já ouviu falar desse termo? Tunar. E ele foi agregando valor e motor. No dia que ele saiu na rua, uma madrugada, ele vem descendo lá, tem uma avenidona assim bem longa em Ponta Grossa, e ele acelerou na madrugada e foi. Lá na frente tinha um pardal. Tem mesmo, se você for em Ponta Grossa, eu só não me lembro o nome da avenida, uma avenidona assim, sabe? E ele foi. O carro tinha motor. Quando chegou lá na frente, ele foi tentar frear aquele carro. E ele foi tentando frear. E ele se deu conta que ele ia passar no pardal e que ele ia se arrebentar lá na frente. E aí ele começa a orar. Aí ele lembra que tem Deus. E ele começa a orar. Ele passa pelo pardal. Ele é multado, obviamente. E ele quase perde a vida. Uma pessoa irada é uma pessoa que tem muito motor, mas que não tem freio. E a ira é uma coisa que você mata as pessoas que estão à sua volta, e você também pode acabar se matando também, tá? E por que a gente se ira, né? Isso é a ira. É como uma pessoa irada, é uma pessoa que tem muito motor, muito acelerador, mas que não tem freio, né? O que Tiago fala? Por que a gente se ira, tá? Eu não vou abrir a Bíblia aqui, apesar da Bíblia estar aqui, apesar de que essa conversa é pautada na Bíblia, segundo a experiência que eu tenho da Bíblia, tá? Eu não vou ler a Bíblia, mas eu sei o versículo de cor. Quando você lê Tiago, que é a carta da sabedoria, no capítulo 1, você vai discorrendo o capítulo 1, quando ele vai chegando ali do meio para o final, diz assim: acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Olha só, o remédio para a ira é acolher com mansidão. Mansidão é o contrário da ira. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. A palavra já está implantada, meu irmão. A palavra, olha o verbo. Acolhei é um verbo, a palavra em voz implantada é outro verbo. A palavra já está implantada. O que a gente tem que fazer? Acolher com mansidão a palavra em nós implantada, porque a palavra é uma semente, a qual é poderosa para salvar o quê? A nossa alma. Não está falando da salvação do nosso espírito, mas está falando da salvação da nossa alma. E diferente do espírito, o que é a nossa alma? A alma é mente, emoções e desejo. E tem tudo a ver com essa emoção chamada ira.
O que é ira? Ira não é um sentimento. Ira é um estado de espírito. Todas as nossas emoções são estado de espírito. E a gente vai passar por todas essas... Estação não é assim? Estação, você mora na estação ou você passa por ela? Eu não moro na estação. Eu não moro na rodoviária. Eu não moro no aeroporto. Eu passo pelo aeroporto. Eu passo pela rodoviária. Eu passo pela estação. Ira é apenas uma estação. Você pode estar em um momento, mas você não pode viver irado. É igual medo. A gente pode passar. É igual o vale da sombra da morte, que a gente passa, mas a gente vence. Nós precisamos aprender a vencer a ira. Por isso que a Bíblia diz, acolham com mansidão. O que é acolher com mansidão a palavra em nós implantada? É transformar a palavra que já foi plantada. É transformar o conhecimento em prática. É transformar o nosso saber em mover. É quando você se move segundo aquilo que você já sabe. Sabe, amados, nós precisamos ser pessoas congruentes. Eu estava falando do pastor aqui, que foi filmado na live xingando a mulher, porque atrás da câmera ele se transforma naquela pessoa mansa, meiga, sabe? E muitas vezes, quando a gente está sendo filmado, a gente passa uma impressão que a nossa família é uma família, né, de comercial de margarina. Mas quem a gente é quando a gente não está sendo filmado? Quem a gente é quando a gente não está dentro das quatro paredes da igreja? Quem a gente é quando ninguém está, pelo menos as pessoas que a gente quer impressionar, não está nos vendo? Será que muitas vezes, né, a ira no local secreto, no local, no ambiente de intimidade, será que assim como a ira privou Moisés de desfrutar da promessa de Deus, será que a ira hoje, a conversa é essa? Será que o preço emocional da nossa ira, que deveria ser um estado de espírito, mas que muitas vezes se torna um lugar de habitação, será que o preço emocional que a gente está pagando não é viver fora da promessa de Deus? Foi assim com Moisés. Ele viveu fora. Ele foi excluído da promessa de Deus. E é por isso que Tiago, o livro da sabedoria, diz: acolha com mansidão a palavra que já está implantada, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. Alma é mente, emoção e desejo. Alma é tudo o que eu penso, as minhas emoções, minhas vontades, meus desejos. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Toda pessoa que deseja, arruma um jeito para fazer. Quem não quer, arruma uma desculpa. E às vezes, a palavra emoção é mover de dentro. E o que acontece quando o que nos move de dentro para fora é a ira? Moisés matou um homem. Moisés machucou a rocha. E a rocha era Cristo. Quantas vezes nós matamos as pessoas? Nossa, ficou todo mundo mudo, não tem nem coração agora. Todo mundo que estava aqui fazendo coração parou para pensar. Pensa comigo. Moisés matou um homem. Moisés feriu a rocha. E nós? Será que esse não tem sido o preço emocional da nossa ira? Será que nós não temos matado as pessoas com palavra, com gesto, com atitude? Será que nós não estamos ferindo a rocha de novo com a nossa ira? Será que nós não estamos ferindo o coração de Deus? Porque, afinal de contas, Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós, é um ser sensível que geme. Se ele geme é porque ele sente. Será, gente? Será que esse não tem sido o preço emocional da ira? Eu tenho um documentário aqui, olha só. Ele é datilografado, ele é do tempo da datilografia. E esse documentário aqui, deixa eu ler um pedacinho para você, que ele fala
pouquinho o que é a ira. Olha só, o que é a ira? Algumas glândulas do nosso corpo, durante um ataque de ira, produz mais substância. Eu falei sobre isso ontem, gente. Sobre hormônios, sobre neurotransmissor. E o hormônio da ira, que é muito parecido, o ataque de ira é muito parecido, né? Os hormônios com aqueles que é produzido pelo medo. Adrenalina, noradrenalina, cortisol. Os hormônios da ira são os hormônios da guerra também. Que um pouquinho, em algum momento, né, faz bem, mas o tempo todo nos deixa, o nosso corpo, ele sente como se você estivesse numa constante guerra, né? Então essas glândulas, elas produzem essas substâncias químicas mais do que necessário, lançando no nosso organismo, especialmente lançando no nosso sangue, provocando manchas vermelhas. Você já viu uma pessoa irada? Ela fica toda vermelha. E é por isso que os matadores evitam matar bois irados, pois eles dizem que comer carne de um boi, né, que foi para o matador irado, não é saudável. Durante o ataque de ira, ocorre o quê? Tensão muscular. Isto é, os nossos músculos ficam esticados como corda de violão. É justamente esse acontecimento que expulsa o sangue de um órgão para o outro. Quando nós torcemos um pano molhado, o pano se estica e a água sai. O mesmo acontece com os nossos músculos, o organismo fica desprotegido das doenças. Um médico americano catalogou 51 enfermidades provocadas por problema emocional. Gente, isso aqui foi escrito há muitos anos atrás, tá datilografado, então hoje já sabe que é muito mais do que isso, né? Muito mais enfermidade ocorre nas emoções. O mais comum e sério problema emocional da ira, né, são as enfermidades. Por isso, vale a pena ouvir o salmista. Olha o que o salmista Davi dizia: deixa a ira, abandona o furor. Certamente isso acabará mal. Salmo 37, do 1 ao 8. Se você quiser saber sobre a ira com Davi, Salmo 37. Geralmente as pessoas não controlam a sua ira. Acabam sofrendo úlcera no estômago antes dos 40 anos. Tem alguém aí que fica com dor de estômago? Quando fica com ira, cuidado. A ira acelera o organismo, acelerando assim os hormônios, que produz cansaço físico. Olha só, gente, a ira produz cansaço físico, baixa produtividade. Uma grande parte dos acidentes de trabalho são causados pelo nervosismo. A ira pode levar pessoas a um estado crônico de nervosismo e até de loucura. A ira também traz sérios prejuízos emocionais. A ira provoca medo, que é um causador de enfermidade. Após um ataque de ira, de gastos, e estes gastos desajustados, a causa de problemas emocionais, milhares de lares são destruídos, desafetos, milhares de inimizade, briga, crime, prisão, tem como motivo a ira. Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo apazigua a luta, né? A palavra dura suscita ira, mas a palavra mansa acalma o furor. Então, às vezes, o que a tua casa precisa não é de uma palavra dura. A palavra dura suscita ira, mas a palavra mansa acalma o furor, tá? Provérbios 29, 22. Foi o que eu li agora.
O grande sábio diz ainda: o homem que não domina a sua ira é como uma cidade sem muro, que não conhece limite. Olha o que Salomão fala, que o homem iracundo é como uma cidade sem muro, fica desprotegido. Os males da ira prejudicam a vida familiar, é o preço emocional da ira. Prejudica o casamento, traumatiza os filhos, traz insegurança para os filhos e, sobretudo, a ira é pecaminoso. Tá, gente? Tudo isso, eu poderia ler mais, mas eu não vou ler. Por quê? Falta tempo para a gente falar do preço emocional da ira. E aí, você vai continuar se irando? Você vai continuar sendo aquela pessoa que libera palavras duras? Qual é o preço que você está pagando? Você tem promessa de Deus? Em todas as esferas da sua vida, você tem promessa? Vida financeira, vida familiar, vida emocional, vida ministerial, igual o pastor, né, que tinha um ministério, que estava lá pregando a palavra de Deus e foi lá e desceu o sarrafo na mulher, na frente da câmera. Qual foi o preço da ira desse homem? Ah, mas apanhou muito, né, dos seguidores. Tá viralizando o vídeo dele. Chamou a mulher de idiota. Qual é o preço emocional? Temos promessas em todas as áreas da nossa vida. Mas qual é o preço emocional da ira? Porque na escala das emoções, do medo para baixo, são emoções negativas, que vai te puxar ou para baixo ou para trás. O que a gente tem que fazer? De glória em glória, até alcançar a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Incrível que enquanto as pessoas ficam cantando, né, que ele cresça e eu diminua, mas nesse sentido, Deus quer que você cresça e que você ocupe a estatura do varão perfeito. Gente, chega de ficar falando para as pessoas: não olha para mim não, olha para Jesus. O Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, é invisível. Nós aqui na Terra somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que as pessoas vão enxergar. Nós somos as pessoas nós somos a Bíblia que as pessoas querem ver. Gente, as pessoas incongruentes são infelizes. Por quê? Porque a pessoa incongruente, ela tem uma pregação. Ela prega de um jeito, mas ela vive de outro. É incongruente. Elas mentem para si mesmo. São como nuvens sem água. As pessoas incongruentes são infelizes. Por quê? Porque elas são incongruentes. Ela tem uma pregação bonita, ela tem uma fala mansa. Por que todos os cultos que eu tenho oportunidade de expressar quem eu sou de verdade, eu não perco a oportunidade? Porque as pessoas que são congruentes, elas são mais felizes. Esses dias eu contei que eu entrei aqui no escritório e essa mesa eu uso para fazer live, mas também é o escritório da casa, onde meu filho trabalha. E esses dias eu cheguei aqui, tinha um monte de fio aqui, eu puxei com tudo, porque eu fiquei irada, eu executei minha ira, e o mouse caiu no chão, foi peça para tudo quanto é lado. Foi uma atitude, e depois logo em seguida veio o arrependimento, mas e daí? A sorte que não era o mouse novo, era o velhinho, mas na hora eu achei que era o novo. E eu achei que eu ia ter que pagar, vender o rim para comprar outro mouse, porque é daquele todo equipado, que acende luz, que não sei o que veio junto com um teclado que trouxe não sei da onde, que faz barulho, que acende luz. E aí, por conta da minha ira, quando a gente está irado, a gente fica burro. O preço emocional da ira é que a ira emburrece, a ira arranca das nossas mãos o ingresso para viver a promessa de Deus. E aí, você vai continuar investindo na ira, sabendo o preço emocional que ela traz para a nossa vida? Eu espero que não. Então, se o preço emocional da ira é isso, né? Eu mostrei o diagnóstico, mas eu quero mostrar o remédio, né?
Porque você vai lá no médico e o médico fala assim, olha, você tá com ira. A ira causa isso. E aí você fica desesperado. Então qual é o remédio para a ira? Você sabe qual é o remédio para a ira? É a mansidão. Se a palavra dura suscita a ira, a palavra mansa acalma o furor. Deve ser por isso, gente, que quando Jesus foi conversar com seus discípulos e falar para eles que ele tinha algo bom para ensinar, ele não falou assim, olha, vem cá que eu vou fazer um seminário para ensinar a vocês como que multiplica pão. Um seminário, uma conferência, como caminhar sobre as águas, como ressuscitar os mortos e fazer os paralíticos se levantar, cego enxergar, surdo ouvir. Não foi essa a conferência. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, aprendam de mim. E eu acredito que isso é a chave para a gente entrar na Terra Prometida. É aprender a ser manso e humilde de coração. Jesus teve que aprender a ser manso. Você sabe o que significa ser manso? Sabe o jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém? O jumentinho chucro que Jesus usou? O que ele fez? Ele pegou aquele jumento e ele trouxe cativo a obediência. Jesus dominou aquele jumento, aquele jumentinho chucro. Aquele jumentinho que Jesus usou é eu e você. Aquele jumentinho foi usado para revelar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que reina, que governa. Sabe qual é o lugar que Jesus quer governar? Jesus não quis governar dentro de um palácio revestido de ouro. Mandaram matar Jesus, porque achava que Jesus estava disputando um trono aqui na terra. Pilatos mandou matar, César mandou matar. Mas sabe qual foi o grande erro, né? Ele foi para a cruz e lá em cima da cabeça de Cristo tinha uma plaquinha que indicava qual era o seu crime. Todo criminoso tinha uma placa que indicava qual era o crime. Qual era o crime de Jesus? Ser rei dos judeus. Sabe qual era o medo de César? Era que Jesus ocupasse o trono físico em Israel. Mas aí Jesus foge daquele povo que está aclamando ele como rei, porque as pessoas achavam que era naquele dia que ele ia sentar naquele trono de terra, ali da terra. Mas não é esse o trono que ele quer governar. O trono que ele quer governar é o nosso coração. Aquele jumentinho é eu e você. Aquele jumentinho nunca ninguém tinha domado, nunca ninguém tinha montado, domesticado. E nós temos essa natureza, essa alma que se ira. Muitas vezes o nosso estado de espírito está lá embaixo. Emoções negativas, medo, mágoa, ira, miséria, vingança, injustiça. A gente está sendo puxado para baixo. Isso é uma estação. O medo e a ira, né? O medo é tão estado de espírito que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo e também não deu o espírito da ira. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Moderação, autocontrole é um estado de espírito. Nós temos que aprender com Jesus, que é manso, que é humilde de coração. Gente, Jesus veio aqui como ser humano e ele também foi tentado. Você acha que a tentação de Jesus, lá quando ele estava com fome, você acha que ele não foi tentado a transformar a pedra em pão? Se ele não foi tentado, gente, é porque não foi tentação. Tentação que não te tenta não é tentação. Não tem como eu tentar você com um bolo de morango se você não gostar de morango. Não tem como eu tentar você com a sopa de cebola se você não gosta de cebola. Jesus foi tentado. E a Bíblia diz que ele se tornou manso e humilde de coração. Ele dominava a sua ira. Ele não pecava com a sua ira. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Né? E aí Jesus fala assim, olha, aprendam de mim, que sou manso. A gente tem que aprender a dominar esse jumentinho chucro, que às vezes quer sair
Conhece o jumentinho de Jesus? Tem pastor que parece um jeguinho, né? Gospel. Passa o dia inteiro dando coice em todo mundo e à noite sobe no altar, muda de voz. Parece até que a voz tem assim um equalizador, assim, aquela voz de FM. Né? O preço emocional da ira é nos tirar da promessa de Deus. Qual é o remédio? Mansidão, olhar para Jesus. Jesus disse: aprenda de mim, sou manso e sou humilde de coração. O jeito mais fácil de domar a nossa carne é ser cheio do Espírito Santo. Primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é o autocontrole, é o domínio próprio, né? Você sabia? A ira, o nosso centro ali do cérebro, a amígdala, né? Ontem eu falei da amígdala. Quando ela recebe informação de várias partes do nosso cérebro, porque existem neurônios só captando som, cheiro. Você já notou assim que você tá lá no quarto, aí você sente um cheiro de arroz queimado. Aí você fala, opa! Aí você sai correndo. Você fala assim, esqueci o fogo ligado. Então o nosso cérebro, ele vai captando através dos 5 sentidos, cheiro, som. A gente pode sentir medo, mas às vezes um som, uma palavra pode provocar ira, né? O sistema límbico, ele não pensa. Se você não pensar com o teu cérebro todo, com o neocórtex, o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa que reage no calor da emoção. E nós não podemos. Quando Moisés agiu no calor da emoção, ele foi reprovado por Deus. Ele não desfrutou da promessa. A ira, a amígdala recebe informação de todo o cérebro. E muitas vezes, do mesmo jeito que a fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, não é ouvir uma vez. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A ira entra pela mesma via. A incredulidade entra pela mesma via. Às vezes você ouve uma história, aquilo provoca um pouquinho de ira. Você ouve. E o pior, quando a pessoa vai embora e você fica lembrando o que a pessoa falou. Aí você não sente ira, você ressente. As pessoas ressentidas, muitas vezes, a gente se ressente. Por quê? Porque a gente fica trazendo à memória aquilo que provoca ira. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança, não aquilo que nos dá ira. E aí o que acontece? Quando o cérebro da gente capta essas informações e leva para a amígdala, a amígdala começa a liberar hormônios da ira. E aí, se você não frear o teu corpo, né? Porque daí leva 7 segundos para sair essa informação da amígdala. Por que a gente tem que contar até 10? Por que tem esse ditado? Conte até 10. Por quê? Porque é o tempo que sai a informação da amígdala, vem aqui para frente, para o lobo frontal, aonde nós temos a capacidade de autocontrole. O nosso autocontrole está aqui na frente. Por isso que a idade da razão é depois dos 21, que é quando essa parte já está bem madura. Até então, quem vai colocar limite na gente são os nossos pais, são os nossos líderes, os nossos professores, são eles que são encarregados de nos limitar, de ser uma rédea na nossa vida. Mas aqui na frente a gente tem autocontrole, só que leva 10 segundos. Então, quando você ficar irado, o que você tem que fazer? Conte até 10. Se você não se acalmar, conta de novo, conta de novo, conta de novo. E raciocina, porque a ira é burra. A ira é burra. A ira faz você falar o que não devia, quebrar o que não deveria, chutar o pau da barraca. E aí, quando você deixa essa chuveirada de hormônio passar, aí você vai no banheiro, aí você faz xixi, aí você olha dentro do vaso, a tua urina tá bem escura.
Sempre que você tem uma descarga de adrenalina no teu corpo e que você vai no banheiro, você pode olhar. Você passou raiva, passou sustão. Você vai no banheiro fazer xixi. Quando você olha, se o teu vaso for clarinho, né? É bom ter o vaso branco por isso. Você olha na tua urina. Toda aquela adrenalina, parte dela vai sair na urina, mas tem parte que fica adoecendo teu corpo. Esse é o preço emocional da ira. Então, se eu pudesse, me dá uma receita, né? Busca o Espírito Santo, deixa ele controlar a tua vida. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo, tá? Sabedoria é algo que Deus pode nos dar. E outra coisa, se você quer ser menos irado, sabe aquela palavrinha jejum? O jejum, que às vezes as pessoas fazem jejum, eu vou jejuar 15 dias para Deus me dar uma casa. Eu vou jejuar não sei quantos dias para Deus me dar X coisa. Jejum não é uma moeda de troca. A casa, a mudança, a transformação, todas as bênçãos, Deus te deu de graça. Você não tem que jejuar. O teu jejum, nada do que você faz para Deus é uma moeda para comprar a bênção dele. Tudo Deus já te deu se você crê. Aí tem um problema. O que nos impede de receber? A Bíblia diz que aquele que crê verá. Esse é o dia que o Senhor já fez, por isso nós estamos alegres. Tudo que a gente agradece, cresce. Tudo que a gente foca, né? Tudo que nós focamos, cresce. Hoje nós vamos falar sobre ira. Essa emoção chamada ira. E eu quero falar o preço emocional da ira. E aí, você é uma pessoa irada? Você é uma pessoa mansa? Como você se autodenomina? Vamos entrando, gente. Bom dia. Sejam todas muito bem-vindas, todos os que estão entrando ao vivo. E a pessoa que está entrando no repost, depois que a live estiver salva, é só você adiantar o vídeo e ir no conteúdo. Bom dia. Estamos esperando um pouquinho para o nosso time entrar no campo. A Lucy, May Mendes, a Marisa, Sueli, a Belzinha, Fernandinha, Aline. Vamos entrando, gente. Sejam todos bem-vindos. E eu quero conversar com você hoje sobre a ira. O preço emocional da ira. Gente, a Bíblia fala, né, sobre a ira. A Bíblia fala sobre a ira. Efésios 4:26 diz assim: irai-vos, mas não pequeis, e que não se ponha o sol sobre a tua ira, tá? Eu fiz aqui, olha, um mapinha. Não é muita coisa não, é pouca coisa que eu anotei aqui para eu não esquecer. Eu gosto de ter um mapinha assim, um roteirinho, para que a gente não se perca nas ideias, tá? Então, primeiro eu quero falar de Efésios, que diz assim que a gente pode até irar, mas a gente não pode pecar. Quando que a gente peca com a ira? Quando nós executamos a nossa ira. Quando a ira explode, quando a ira escorre para o lado de fora, tá? Então, Efésios 4:26 diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Primeiro, se você irar, você não deve pecar, tá? Você não deve executar a sua ira. Segundo, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, tá? Então, gente, eu quero usar como uma base para a nossa conversa aqui dessa manhã a vida de Moisés.
Quem aí conhece a história de Moisés? Quem foi Moisés? Foi uma pessoa que Deus usou, que Deus escolheu, um escolhido de Deus, como eu e como você. E Deus escolheu esse cara chamado Moisés para uma missão. Assim, do mesmo jeito que ele escolheu a mim, que ele escolheu a você para uma missão, Deus havia escolhido Moisés também. E aí, deixa eu só fechar meu iPad aqui, que a nossa conversa vai ser didática. Eu quero falar sobre a ira de uma forma que você saia instruído, tá? Então, Deus havia escolhido Moisés para uma grande missão. E eu não tenho dúvida que a minha missão e a sua missão, ela é grande também. E aí, quem era Moisés? Era o cara que Deus queria usar para governar sobre o seu povo. E Deus, ele pega Moisés, coloca dentro do palácio do faraó, porque se Deus vai usar esse homem para governar, Deus então colocaria ele dentro de um palácio aonde ele seria instruído como um príncipe, como um governador. Então Deus equipa esse homem para governar, ok? Ok. Aí o que acontece? Moisés está lá no Egito, né? Vendo tudo o que acontece, sendo um hebreu, morando na casa do faraó, do egípcio, mas o faraó não sabia que Moisés era um hebreu. Então, eu acredito, e você deve acreditar também, que Moisés, ele viu muita injustiça dentro da casa do faraó. Porque Moisés, apesar de viver na casa do faraó, ele era um hebreu. E ele via o seu povo sendo injustiçado, sendo escravizado. E eu acredito que isso causava muita ira no coração de Moisés. Porque, afinal de contas, ira não é uma coisa que nasce assim, de uma hora para outra. A ira no nosso coração é um processo, sim ou não? Sim ou não, gente? Você não acorda irado. A ira é um negócio assim, é o acúmulo de frustração. A pessoa acorda de manhã com aquela pontadinha de dor de cabeça, daí desce a escada, vai lá para pegar o comprimido, o remedinho, aí descobre que o remedinho não tá ali, alguém pegou e não deixou no lugar, e aí você vai procurar, daí você toma o remédio. Daí você entra no teu carro, você tá indo no trânsito, alguém fecha, lá na frente fura um pneu. Daí a ira transcende. Às vezes o ataque de ira só é aquela gotinha que transbordou. Então, o que a gente tem que fazer para que essa ira, que eu e você, a gente é sujeito à ira, mas o que a gente tem que fazer para que essa ira ela não venha explodir e nos prejudicar? Porque a gente está falando sobre o preço de uma pessoa irada, o preço de executar a nossa ira, o preço emocional da ira. Então, o que acontece? Moisés foi um cara que foi escolhido por Deus. Mas o que acontece? Dia após dia. E a Bíblia fala de Moisés como um cara manso, né? Mas houve um dia que Moisés viu uma situação ali de injustiça. Ele viu um compatriota seu, um irmão seu, um hebreu sendo humilhado. E o que ele fez? Ele matou o egípcio. Pense, um cara manso, que é descrito na palavra de Deus como um cara, né, manso, um hebreu, um escolhido de Deus. E diante da injustiça, aquela injustiça causou ira no seu coração, a ponto dele matar um egípcio. E quando Moisés mata o egípcio, ele tem que fugir, né? Porque ali
o faraó descobriu que ele era um hebreu. Nesse momento da ira, o faraó descobre a sua origem. Por conta, qual foi o preço emocional da ira? Ele teve que fugir. Beleza? Beleza. Quantos anos ele ficou fugido? Quantos anos? Para mais de 30 anos, ele fica fugido. Ali do Egito. Ok? E aí, quando Deus chama Moisés de volta, né? Deus vai lá e atrai Moisés para ver a sarça ardendo. Aí Deus fala, por mais que você tenha fugido, eu não desisti de usar a tua vida para um propósito, que era libertar o povo hebreu. Ok. Aí Deus chama Moisés, e aí Deus fala para Moisés assim, olha, eu tenho um plano para você. Eu vou usar a tua vida para você libertar o meu povo do Egito. Eu vou introduzir você, Moisés, e todos os hebreus na terra prometida. E aí o que acontece? Deus faz uma promessa para Moisés. Sim ou não, gente? Você tem promessa de Deus? Eu também tenho promessa de Deus. O próprio Deus promete para Moisés que vai pegar Moisés, vai tirar do Egito junto com o povo e vai introduzir na terra da promessa. E aí eu te pergunto, tem uma música que diz assim, quem tem promessa de Deus não morre não. Até que ponto isso é verdade? Você já cantou essa música? Quem tem promessa de Deus não morre não, não sei o que lá não. Será que isso é verdade? Quem foi que prometeu para Moisés que ele ia entrar na terra prometida? Quem foi que prometeu para Moisés que todo o povo ia entrar na terra prometida? Aí você responde assim, Deus. E aí eu te pergunto, Moisés entrou na terra prometida? Não. O povo entrou na terra prometida? Não. Por que que não entrou? Por que que na hora H, quando eles chegam no momento que o povo vai desfrutar da promessa de Deus, que o povo vai ser introduzido na terra prometida, Deus chama Moisés para subir o monte, e lá no monte Deus fala que o preço emocional da ira de Moisés o impediria de entrar na terra prometida. Por quê? Porque Moisés bateu na rocha 2 vezes. Você conhece essa história? Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele bateu na rocha. Esse é o preço emocional da ira. Você viver uma vida, você pagar um preço, você ter a promessa de Deus. Olha que Moisés, ele nadou e morreu na praia. Esse é o preço emocional da ira, de uma pessoa irada, de uma pessoa que não tem domínio próprio. Porque a Bíblia diz que um dos frutos, o fruto do Espírito Santo, que coroa todos os frutos. Se você for lá em Gálatas, no capítulo 5, você vai ver os frutos do Espírito Santo. Sim ou não, gente? Amor, paz, bondade, longanimidade, alegria. E aí, esses frutos são coroados. O último, domínio próprio. Começa com amor e termina com domínio próprio. E aí tem pessoas que falam assim, eu perdi o controle. Quando você perde o controle, quem é que assume o controle? Então Moisés era esse tipo de pessoa, que apesar de ele conhecer a Deus, gente, ninguém conhecia mais. Ele tinha tanta experiência com Deus que quando ele descia do monte, ele vinha do monte com a face brilhante, reluzente, resplandecente, de tanta experiência que ele tinha com Deus. Mas o que acontece quando Moisés descia do monte, que aquela glória de Deus ia indo embora? O que Moisés fazia? Deus falou para Moisés, Moisés, vai lá, na primeira vez, bate na rocha. Ele bateu, saiu água. Aí na segunda vez que eles precisavam de água, Deus falou assim, vá lá e fale com a rocha. Quando Moisés foi lá, ao invés de Moisés falar com a rocha, ele estava tão irado com aquele povo. E assim, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos motivo para se irar.
E a gente tem muitos argumentos que explicam a nossa ira. Os nossos argumentos explicam a nossa ira, mas não justificam. A Bíblia diz que no dia que Moisés estava irado com o povo, porque o povo estava todo reclamando. Se tem uma coisa que nos ira, é a reclamação do povo, é a insatisfação das pessoas. Mas o erro das pessoas não pode ser um pretexto, porque as pessoas estão errando com a gente, não é pretexto para a gente errar com Deus. Deus falou para Moisés, vai lá e fale com a rocha. A primeira vez, bate. A segunda vez, fale. E porque a primeira vez ele bateu, saiu água e o povo bebeu, ele achou que ele podia fazer isso de novo. Só que aquela rocha simbolizava quem? O corpo de Cristo na cruz. Quantas vezes Cristo morreu na cruz? Uma vez só. E Jesus não vai morrer de novo. E a rocha tipifica Cristo. Ele não poderia machucar a rocha duas vezes. A gente sabe que o corpo de Cristo hoje é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Fica uma dica para pessoas que vivem batendo nas igrejas, criticando, machucando igreja, rachando igreja, moendo igreja, né? Porque hoje o corpo de Cristo é a igreja. E ninguém precisa mais rachar o corpo de Cristo, moer o corpo de Cristo, partir, machucar a igreja. Porque o corpo de Cristo, lá na cruz, ele já foi partido uma vez. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nós machucamos pessoas, porque o corpo de Cristo é constituído por pessoas. Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode tocar em um ungido, machucar um ungido de Deus, né? Moisés foi lá e bateu na rocha pela segunda vez. Por quê? Por que Moisés bateu na rocha? Porque ele estava irado. Qual é o preço emocional da ira? Qual foi o preço? Um momento de ira de Moisés que ele bateu na rocha. O que acarretou? Moisés foi impedido. Ele perdeu o ingresso de entrar na terra prometida. Esse é o preço emocional da ira. Quando nós nos iramos, quando nós iramos e executamos a ira, porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, não execute a sua ira. Ontem eu estava assistindo, eu vi um vídeo na internet de um pastor que foi fazer uma live, e porque a pastora, a mulher dele, não estava focando ele direito, ele se levanta irado assim, só que ele não sei se ele não percebeu que ele já estava sendo filmado. E ele vai lá atrás e ele chacoalha, e ele dá um safanão lá, ele xinga a mulher de idiota. Tinha um outro celular que estava ali do lado, que cai no chão, a gente ouve o barulho. Então, sabe o que eu percebo? Que muitas vezes a nossa ira se revela quando a gente não está sendo filmado. E ele se levanta dali e ele vai para trás da câmera e ele vai na frente das pessoas, ele vai passar uma impressão de pastor, de alguém que pode apontar o caminho. Moisés foi o cara que apontou o caminho, que pastoreou o povo, que levou o povo na porta do gol. E quando chegou a hora de fazer o gol, de entrar na terra, o preço emocional da sua ira fez com que ele perdesse o ingresso para entrar na promessa de Deus. É isso que você quer para a tua vida? É isso que nós queremos? É isso que nós desejamos? Porque esse é o preço emocional da ira. Eu não consegui, eu perdi o controle. Quando você perde o controle, quem que está no controle? Alguém está no controle. Quem que te controla? Quando você perde o controle. Então a gente tem que lembrar, né, que o preço emocional da ira de Moisés foi não entrar na promessa de Deus. E aí para de cantar Quem tem promessa de Deus não morre não. Se você é uma pessoa irada, você não pode cantar essa música, porque o próprio Moisés morreu antes e todo aquele povo que estava ali seguindo ele, os seguidores dele, também muito, né? Só entrou Josué e Caleb. Os outros príncipes, os outros 10 príncipes morreram.
E só ficaram quem tinha mais acima de... abaixo de 18 anos. Foi quem entrou na Terra Prometida. Então esse é o preço emocional da ira. Então, gente, quando a gente acorda de manhã, logo pela manhã, o que a gente tem que fazer? Um exercício. Todos nós temos uma criança dentro de nós. E às vezes essa criança acorda birrenta, acorda magoada, acorda irada, querendo fazer birra, querendo se jogar no chão. E aí a gente quer alguém que dê atenção para essa criança. Mas cuidar da nossa criança, que às vezes quer se jogar no chão e fazer birra, não é uma missão da pessoa com quem a gente se casou. Porque a pessoa que a gente se casou tem a criança dela emocional, as questões emocionais dela. Nem sempre as pessoas à nossa volta vai pegar a gente no colo. Nem sempre as pessoas à nossa volta vão conseguir nos abraçar. Sabe, por mais que você seja mãe, que você seja pastor, que você seja pastora, que você seja um líder, o tempo todo você não vai conseguir carregar as pessoas no colo. É verdade ou não é, gente? Sim ou não? Então, quando você acorda de manhã e você percebe que você está irado, conversa com essa criança birrenta, que foi o que Moisés não fez. Ele executou a ira dele. E executar a ira dele trouxe um prejuízo para a sua vida. Sabe? Uma coisa, né? Como eu falei agora há pouco, que a ira é um processo. É uma tretinha no começo da manhã. Sabe aquela palavrinha mal resolvida no café da manhã com o marido? E aí você não resolve ela. E aí aquela tretinha você vai alimentando o dia todo com lembranças. Quando chega no final do dia, você está explodindo. Aí qualquer coisa que o marido fale, que um filho faça, o cachorro que passa na tua frente, você quer chutar o cachorro. Por quê? É a nossa falta de habilidade de lidar com as tretas enquanto elas são pequenininhas. Conhece a história do gaúcho e do mineiro? Diz que o gaúcho é resolvido, é bravo, é só uma brincadeira, tá, gente? É só uma piada. E aí o mineiro chega pra ele e fala assim: olha, você é muito bravo, mas aqui em Minas Gerais tem uma coisa aqui que eu sei que você não dá conta. E aí o gaúcho falou assim: eu duvido que eu não dê conta, porque eu dou conta de tudo. Porque o gaúcho, né? O gaúcho é bravo, né? Aí o gaúcho vai para Minas Gerais e aí ele tem um desafio de vencer o trem. Ele nunca tinha visto um trem. E ele chega na frente, na linha do trem, e ele, quando o trem tá vindo, ele começa a dar tiro no trem, pro trem parar, porque ele não sabia o que era um trem. E aí, é lógico que o trem de ferro, né, vem e passa em cima dele. E aí ele vai e fica 6 meses no hospital, todo quebrado. E aí, ele, quando sai do hospital, a primeira coisa que ele tá fazendo, quando vai pra calçada, ele olha para um trenzinho de ferro que estava numa loja assim, e aí ele saca a sua arma e ele dá um monte de tiro naquele trenzinho ali, que tá, aquele trenzinho de ferro, como é que chama aquilo, gente? Autorama. E aí ele pau, e aí ele destrói o trenzinho de ferro. E aí alguém chega pra ele e fala: tá louco, gaúcho? Por que você tá destruindo esse trenzinho de ferro? Aí ele diz assim: porque esse bicho a gente tem que destruir enquanto ele é pequeno, porque depois que ele cresce, ninguém mais dá conta dele. E é uma piadinha, né? Significa, vamos trazer para a nossa realidade, que as tretinhas que a gente não resolve, desde a hora que amanhece o dia, aquela palavra maldita, no real sentido da palavra, que a gente libera na hora do café da manhã, e que a gente vai deixando aquele trenzinho e a gente acha que a gente pode resolver aquele trem, né? Aquele trenzinho depois que ele fica grande, pode ser que aquele trenzinho, se ele crescer, depois a gente não dá conta mais. Quando aquele trenzinho cresce e se torna um trem gigante, adulto, probleminhas pequenos que a gente não resolve, que a gente não senta, que a gente não conversa, se torna um trem grande e que acaba nos atropelando depois. O preço emocional da ira é esse. É você não lidar com coisas pequenininhas que lá na frente vai se tornar algo que você não dá conta. E eu quero que você entenda isso.
Do mesmo jeito que Moisés, ele tinha promessa de Deus, o próprio Deus veio falar para ele que ele seria adentrado na terra prometida. Deus falou: eu vou te introduzir, Moisés, na terra prometida. Mas por conta da sua ira, da sua falta de governo, da sua falta de gestão emocional, de não administrar, não espere de ninguém que as pessoas vão te acolher o tempo todo, te pegar no colo o tempo todo, porque é uma missão minha, não é do meu marido, não é dos meus discípulos, não é dos políticos, é uma missão minha de administrar, para que eu lá na frente eu não venha pagar um alto preço, mesmo sendo escolhida por Deus, tendo promessa de Deus, direção de Deus, a presença de Deus. Moisés teve a presença de Deus, talvez como ninguém de nós teve. Ele falava face a face com Deus, e o preço emocional da sua ira foi perder o ingresso para a terra prometida. Então, cuidado com os ataques de ira. Por quê? Porque um corpo irado é como um carro que tem muito motor. Conheço a história de um moço lá em Ponta Grossa, que ele pegou um carrinho lá e começou a tunar o carrinho. Já ouviu falar desse termo? Tunar. E ele foi agregando valor e motor. No dia que ele saiu na rua, uma madrugada, ele vem descendo lá, tem uma avenidona assim bem longa em Ponta Grossa, e ele acelerou na madrugada e foi. Lá na frente tinha um pardal. Tem mesmo, se você for em Ponta Grossa, eu só não me lembro o nome da avenida, uma avenidona assim, sabe? E ele foi. O carro tinha motor. Quando chegou lá na frente, ele foi tentar frear aquele carro. E ele foi tentando frear, e ele se deu conta que ele ia passar no pardal e que ele ia se arrebentar lá na frente. E aí ele começa a orar. Aí ele lembra que tem Deus, e ele começa a orar. Ele passa pelo pardal, ele é multado, obviamente, e ele quase perde a vida. Uma pessoa irada é uma pessoa que tem muito motor, mas que não tem freio. E a ira é uma coisa que você mata as pessoas que estão à sua volta, e você também pode acabar se matando também, tá? E por que a gente se ira, né? Isso é a ira. É como uma pessoa irada, é uma pessoa que tem muito motor, muito acelerador, mas que não tem freio, né? O que Tiago fala? Por que a gente se ira, tá? Eu não vou abrir a Bíblia aqui, apesar da Bíblia estar aqui, apesar de que essa conversa é pautada na Bíblia, segundo a experiência que eu tenho da Bíblia, tá? Eu não vou ler a Bíblia, mas eu sei o versículo de cor. Quando você lê Tiago, que é a carta da sabedoria, no capítulo 1, você vai discorrendo o capítulo 1, quando ele vai chegando ali do meio para o final, diz assim: acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Olha só, o remédio para a ira é acolher com mansidão. Mansidão é o contrário da ira. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. A palavra já está implantada, meu irmão. A palavra, olha o verbo. Acolhei é um verbo. A palavra em voz implantada é outro verbo. A palavra já está implantada. O que a gente tem que fazer? Acolher com mansidão a palavra em nós implantada, porque a palavra é uma semente, a qual é poderosa para salvar o quê? A nossa alma. Não está falando da salvação do nosso espírito, mas está falando da salvação da nossa alma. E diferente do espírito, o que é a nossa alma? A alma é mente, emoções e desejo. E tem tudo a ver com essa emoção chamada ira. O que é ira? Ira não é um sentimento. Ira é um estado de espírito. Todas as nossas emoções são estado de espírito. E a gente vai passar por todas essas... Estação não é assim? Estação, você mora na estação ou você passa por ela? Eu não moro na estação. Eu não moro na rodoviária.
eu não moro no aeroporto. Eu passo pelo aeroporto. Eu passo pela rodoviária. Eu passo pela estação. Ira é apenas uma estação. Você pode estar em um momento, mas você não pode viver irado. É igual medo. A gente pode passar. É igual o vale da sombra da morte, que a gente passa, mas a gente vence. Nós precisamos aprender a vencer a ira. Por isso que a Bíblia diz, acolham com mansidão. O que é acolher com mansidão a palavra em nós implantada? É transformar a palavra que já foi plantada, é transformar o conhecimento em prática, é transformar o nosso saber em mover. É quando você se move segundo aquilo que você já sabe. Sabe, amados, nós precisamos ser pessoas congruentes. Eu estava falando do pastor aqui, que foi filmado na live xingando a mulher, porque atrás da câmera ele se transforma naquela pessoa mansa, meiga, sabe? E muitas vezes, quando a gente está sendo filmado, a gente passa uma impressão que a nossa família é uma família, né, de comercial de margarina. Mas quem a gente é quando a gente não está sendo filmado? Quem a gente é quando a gente não está dentro das quatro paredes da igreja? Quem a gente é quando ninguém está, pelo menos as pessoas que a gente quer impressionar, não está nos vendo? Será que muitas vezes, né, a ira no local secreto, no local, no ambiente de intimidade, será que assim como a ira privou Moisés de desfrutar da promessa de Deus, será que a ira hoje, a conversa é essa? Será que o preço emocional da nossa ira, que deveria ser um estado de espírito, mas que muitas vezes se torna um lugar de habitação, será que o preço emocional que a gente está pagando não é viver fora da promessa de Deus? Foi assim com Moisés. Ele viveu fora. Ele foi excluído da promessa de Deus. E é por isso que Tiago, o livro da sabedoria, diz: acolha com mansidão a palavra que já está implantada, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. Alma é mente, emoção e desejo. Alma é tudo o que eu penso, as minhas emoções, minhas vontades, meus desejos. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Toda pessoa que deseja, arruma um jeito para fazer. Quem não quer, arruma uma desculpa. E às vezes, a palavra emoção é mover de dentro. E o que acontece quando o que nos move de dentro para fora é a ira? Moisés matou um homem. Moisés machucou a rocha. E a rocha era Cristo. Quantas vezes nós matamos as pessoas? Nossa, ficou todo mundo mudo, não tem nem coração agora. Todo mundo que estava aqui fazendo coração parou para pensar. Pensa comigo. Moisés matou um homem. Moisés feriu a rocha. E nós? Será que esse não tem sido o preço emocional da nossa ira? Será que nós não temos matado as pessoas com palavra, com gesto, com atitude? Será que nós não estamos ferindo a rocha de novo com a nossa ira? Será que nós não estamos ferindo o coração de Deus? Porque, afinal de contas, Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós, é um ser sensível que geme. Se ele geme é porque ele sente. Será, gente? Será que esse não tem sido o preço emocional da ira? Eu tenho um documentário aqui, olha só. Ele é datilografado, ele é do tempo da datilografia. E esse documentário aqui, deixa eu ler um pedacinho para você, que ele fala um pouquinho o que é a ira. Olha só, o que é a ira? Algumas glândulas do nosso corpo, durante um ataque de ira, produz mais substância. Eu falei sobre isso ontem, gente. Sobre hormônios, sobre neurotransmissor.
E o hormônio da ira, que é muito parecido, o ataque de ira é muito parecido, né? Os hormônios com aqueles que é produzido pelo medo. Adrenalina, noradrenalina, cortisol. Os hormônios da ira são os hormônios da guerra também, que um pouquinho, em algum momento, né, faz bem, mas o tempo todo nos deixa, o nosso corpo, ele sente como se você estivesse numa constante guerra, né? Então essas glândulas, elas produzem essas substâncias químicas mais do que necessário, lançando no nosso organismo, especialmente lançando no nosso sangue, provocando manchas vermelhas. Você já viu uma pessoa irada? Ela fica toda vermelha. E é por isso que os matadores evitam matar bois irados, pois eles dizem que comer carne de um boi, né, que foi para o matador irado, não é saudável. Durante o ataque de ira, ocorre o quê? Tensão muscular. Isto é, os nossos músculos ficam esticados como corda de violão. É justamente esse acontecimento que expulsa o sangue de um órgão para o outro. Quando nós torcemos um pano molhado, o pano se estica e a água sai. O mesmo acontece com os nossos músculos, o organismo fica desprotegido das doenças. Um médico americano catalogou 51 enfermidades provocadas por problema emocional. Gente, isso aqui foi escrito há muitos anos atrás, está datilografado, então hoje já se sabe que é muito mais do que isso, né? Muito mais enfermidade ocorre nas emoções. O mais comum e sério problema emocional da ira, né, são as enfermidades. Por isso vale a pena ouvir o salmista. Olha o que o salmista Davi dizia: deixa a ira, abandona o furor, certamente isso acabará mal. Salmo 37, do 1 ao 8. Se você quiser saber sobre a ira com Davi, Salmo 37. Geralmente as pessoas não controlam a sua ira, acabam sofrendo úlcera no estômago antes dos 40 anos. Tem alguém aí que fica com dor de estômago quando fica com ira? Cuidado. A ira acelera o organismo, acelerando assim os hormônios, que produz cansaço físico. Olha só, gente, a ira produz cansaço físico, baixa produtividade. Uma grande parte dos acidentes de trabalho são causados pelo nervosismo. A ira pode levar pessoas a um estado crônico de nervosismo e até de loucura. A ira também traz sérios prejuízos emocionais. A ira provoca medo, que é um causador de enfermidade. Após um ataque de ira, de gastos, e estes gastos desajustados, a causa de problemas emocionais, milhares de lares são destruídos, desafetos, milhares de inimizade, briga, crime, prisão, tem como motivo a ira. Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo apazigua a luta, né? A palavra dura suscita ira, mas a palavra mansa acalma o furor. Então, às vezes, o que a tua casa precisa não é de uma palavra dura. A palavra dura suscita ira, mas a palavra mansa acalma o furor, tá? Provérbios 29, 22. Foi o que eu li agora. O grande sábio diz ainda: o homem que não domina a sua ira é como uma cidade sem muro, que não conhece limite. Olha o que Salomão fala, que o homem iracundo é como uma cidade sem muro, fica desprotegido. Os males da ira
prejudica a vida familiar, é o preço emocional da ira. Prejudica o casamento, traumatiza os filhos, traz insegurança para os filhos e, sobretudo, a ira é pecaminoso, tá, gente? Tudo isso, eu poderia ler mais, mas eu não vou ler. Por quê? Falta tempo pra gente falar do preço emocional da ira. E aí, você vai continuar se irando? Você vai continuar sendo aquela pessoa que libera palavras duras? Qual é o preço que você está pagando? Você tem promessa de Deus? Em todas as esferas da sua vida, você tem promessa? Vida financeira, vida familiar, vida emocional, vida ministerial, igual o pastor, né, que tinha um ministério, que estava lá pregando a palavra de Deus e foi lá e desceu o sarrafo na mulher, na frente da câmera. Qual foi o preço da ira desse homem? Ah, mas apanhou muito, né, dos seguidores. Tá viralizando o vídeo dele. Chamou a mulher de idiota. Qual é o preço emocional? Temos promessas em todas as áreas da nossa vida. Mas qual é o preço emocional da ira? Porque na escala das emoções, do medo para baixo, são emoções negativas, que vai te puxar ou para baixo ou para trás. O que a gente tem que fazer? De glória em glória, até alcançar a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Incrível que enquanto as pessoas ficam cantando, né, que ele cresça e eu diminua, mas nesse sentido, Deus quer que você cresça e que você ocupe a estatura do varão perfeito. Gente, chega de ficar falando para as pessoas, não olha para mim não, olha para Jesus. O Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, é invisível. Nós aqui na Terra somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que as pessoas vão enxergar. Nós somos as pessoas nós somos a Bíblia que as pessoas querem ver. Gente, as pessoas incongruentes são infelizes. Por quê? Porque a pessoa incongruente, ela tem uma pregação. Ela prega de um jeito, mas ela vive de outro. É incongruente. Elas mentem para si mesmo. São como nuvens sem água. As pessoas incongruentes são infelizes. Por quê? Porque elas são incongruentes. Ela tem uma pregação bonita, ela tem uma fala mansa. Por que todos os cultos que eu tenho oportunidade de expressar quem eu sou, de verdade, eu não perco a oportunidade? Porque as pessoas que são congruentes, elas são mais felizes. Esses dias eu contei que eu entrei aqui no escritório e essa mesa eu uso para fazer live, mas também é o escritório da casa, onde meu filho trabalha. E esses dias eu cheguei aqui, tinha um monte de fio aqui, eu puxei com tudo porque eu fiquei irada, eu executei minha ira. E o mouse caiu no chão, foi peça para tudo quanto é lado. Foi uma atitude e depois logo em seguida veio o arrependimento, mas e daí? A sorte que não era o mouse novo, era o velhinho, mas na hora eu achei que era o novo. E eu achei que eu ia ter que pagar, vender o rim para comprar outro mouse, porque é daquele todo equipado, que acende luz, que não sei o que veio junto com um teclado que trouxe não sei da onde, que faz barulho, que acende luz. E aí, por conta da minha ira, quando a gente está irado, a gente fica burro. O preço emocional da ira é que a ira emburrece, a ira arranca das nossas mãos o ingresso para viver a promessa de Deus. E aí, você vai continuar investindo na ira, sabendo o preço emocional que ela traz para a nossa vida? Eu espero que não. Então, se o preço emocional da ira é isso, né? Eu mostrei o diagnóstico, mas eu quero mostrar o remédio, né? Porque você vai lá no médico e o médico fala assim, olha, você tá com ira. A ira causa isso. E aí você fica desesperado. Então qual é o remédio para a ira? Você sabe qual é o remédio para a ira? É a mansidão. Se a palavra dura suscita a ira, a palavra mansa acalma o furor. Deve ser por isso, gente,
que quando Jesus foi conversar com seus discípulos e falar para eles que ele tinha algo bom para ensinar, ele não falou assim: olha, vem cá que eu vou fazer um seminário para ensinar vocês como que multiplica pão. Um seminário, uma conferência, como caminhar sobre as águas, como ressuscitar os mortos e fazer os paralíticos se levantar, cego enxergar, surdo ouvir. Não foi essa a conferência. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: aprendam de mim. E eu acredito que isso é a chave para a gente entrar na Terra Prometida. É aprender a ser manso e humilde de coração. Jesus teve que aprender a ser manso. Você sabe o que significa ser manso? Sabe o jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém? O jumentinho chucro que Jesus usou? O que ele fez? Ele pegou aquele jumento e ele trouxe cativo a obediência. Jesus dominou aquele jumento, aquele jumentinho chucro. Aquele jumentinho que Jesus usou é eu e você. Aquele jumentinho foi usado para revelar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que reina, que governa. Sabe qual é o lugar que Jesus quer governar? Jesus não quis governar dentro de um palácio revestido de ouro. Mandaram matar Jesus, porque achava que Jesus estava disputando um trono aqui na terra. Pilatos mandou matar, César mandou matar. Mas sabe qual foi o grande erro, né? Ele foi para a cruz e lá em cima da cabeça de Cristo tinha uma plaquinha que indicava qual era o seu crime. Todo criminoso tinha uma placa que indicava qual era o crime. Qual era o crime de Jesus? Ser rei dos judeus. Sabe qual era o medo de César? Era que Jesus ocupasse o trono físico em Israel. Mas aí Jesus foge daquele povo que está aclamando ele como rei, porque as pessoas achavam que era naquele dia que ele ia sentar naquele trono de terra, ali da terra. Mas não é esse o trono que ele quer governar. O trono que ele quer governar é o nosso coração. Aquele jumentinho é eu e você. Aquele jumentinho nunca ninguém tinha domado, nunca ninguém tinha montado, domesticado. E nós temos essa natureza, essa alma que se ira. Muitas vezes o nosso estado de espírito está lá embaixo. Emoções negativas, medo, mágoa, ira, miséria, vingança, injustiça. A gente está sendo puxado para baixo. Isso é uma estação. O medo e a ira, né? O medo é tão estado de espírito que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo e também não deu o espírito da ira. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Moderação, autocontrole é um estado de espírito. Nós temos que aprender com Jesus, que é manso, que é humilde de coração. Gente, Jesus veio aqui como ser humano e ele também foi tentado. Você acha que a tentação de Jesus, lá quando ele estava com fome, você acha que ele não foi tentado a transformar a pedra em pão? Se ele não foi tentado, gente, é porque não foi tentação. Tentação que não te tenta não é tentação. Não tem como eu tentar você com um bolo de morango se você não gostar de morango. Não tem como eu tentar você com uma sopa de cebola se você não gosta de cebola. Jesus foi tentado. E a Bíblia diz que ele se tornou manso e humilde de coração. Ele dominava a sua ira. Ele não pecava com a sua ira. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Né? E aí Jesus fala assim, olha, aprendam de mim, que sou manso. A gente tem que aprender a dominar esse jumentinho chucro, que às vezes quer sair. Conhece o jumentinho de Jesus? Tem pastor que parece um jeguinho, né? Gospel. Passa o dia inteiro dando coice em todo mundo e à noite sobe no altar, muda de voz. Parece até que a voz tem assim um equalizador, assim, aquela voz de FM. Né? O preço emocional da ira.
é nos tirar da promessa de Deus. Qual é o remédio? Mansidão, olhar para Jesus. Jesus disse: aprenda de mim, sou manso e sou humilde de coração. Se o jeito mais fácil de domar a nossa carne é ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, se encher do Espírito Santo. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é o autocontrole, é o domínio próprio, né? Você sabia? A ira, o nosso centro ali do cérebro, a amígdala, né? Ontem eu falei da amígdala. Quando ela recebe informação de várias partes do nosso cérebro, porque existem neurônios só captando som, cheiro. Você já notou assim que você está lá no quarto, aí você sente um cheiro de arroz queimado. Aí você fala, opa! Aí você sai correndo. Você fala assim, esqueci o fogo ligado. Então o nosso cérebro, ele vai captando através dos 5 sentidos, cheiro, som. A gente pode sentir medo, mas às vezes um som, uma palavra pode provocar ira, né? O sistema límbico, ele não pensa. Se você não pensar com o teu cérebro todo, com o neocórtex, o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa que reage no calor da emoção. E nós não podemos. Quando Moisés agiu no calor da emoção, ele foi reprovado por Deus. Ele não desfrutou da promessa. A ira, a amígdala recebe informação de todo o cérebro. E muitas vezes, do mesmo jeito que a fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, não é ouvir uma vez. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A ira entra pela mesma via. A incredulidade entra pela mesma via. Às vezes você ouve uma história, aquilo provoca um pouquinho de ira. Você ouve. E o pior, quando a pessoa vai embora e você fica lembrando o que a pessoa falou. Aí você não sente ira, você ressente. As pessoas ressentidas, muitas vezes, a gente se ressente. Por quê? Porque a gente fica trazendo à memória aquilo que provoca ira. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança, não aquilo que nos dá ira. E aí o que acontece? Quando o cérebro da gente capta essas informações e leva para a amígdala, a amígdala começa a liberar hormônios da ira. E aí, se você não frear o teu corpo, né? Porque daí leva 7 segundos para sair essa informação da amígdala. Por que a gente tem que contar até 10? Por que tem esse ditado? Conte até 10. Por quê? Porque é o tempo que sai a informação da amígdala, vem aqui para frente, para o lobo frontal, aonde nós temos a capacidade de autocontrole. O nosso autocontrole está aqui na frente. Por isso que a idade da razão é depois dos 21, que é quando essa parte já está bem madura. Até então, quem vai colocar limite na gente são os nossos pais, são os nossos líderes, os nossos professores, são eles que são encarregados de nos limitar, de ser uma rédea na nossa vida. Mas aqui na frente a gente tem autocontrole, só que leva 10 segundos. Então, quando você ficar irado, o que você tem que fazer? Conte até 10. Se você não se acalmar, conta de novo, conta de novo, conta de novo. E raciocina, porque a ira é burra. A ira é burra. A ira faz você falar o que não devia, quebrar o que não deveria, chutar o pau da barraca. E aí, quando você deixa essa chuveirada de hormônio passar, aí você vai no banheiro, aí você faz xixi, aí você olha dentro do vaso, a tua urina tá bem escura. Sempre que você tem uma descarga de adrenalina no teu corpo e que você vai no banheiro, você pode olhar. Você passou raiva, passou sustão. Você vai no banheiro fazer xixi. Quando você olha, se o teu vaso for clarinho, né? É bom ter o vaso branco por isso. Você olha na tua urina, toda aquela adrenalina
parte dela vai sair na urina, mas tem parte que fica adoecendo o teu corpo. Esse é o preço emocional da ira. Então, se eu pudesse, me dá uma receita, né? Busca o Espírito Santo, deixa ele controlar a tua vida. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo, tá? Sabedoria é algo que Deus pode nos dar. E outra coisa, se você quer ser menos irado, sabe aquela palavrinha jejum? O jejum, que às vezes as pessoas fazem jejum, eu vou jejuar 15 dias para Deus me dar uma casa. Eu vou jejuar não sei quantos dias para Deus me dar X coisa. Jejum não é uma moeda de troca. A casa, a mudança, a transformação, todas as bênçãos, Deus te deu de graça. Você não tem que jejuar. O teu jejum, nada do que você faz para Deus é uma moeda para comprar a bênção dele. Tudo Deus já te deu se você crê. Aí tem um problema. O que nos impede de receber? A Bíblia diz que aquele que crê verá a glória.